Fala, rapaziada, Tipster Matheus na área para falar dela, né? A nossa queridinha, nossa Série B, análise completa, 10 jogos, 29ª rodada, então vem com a gente, vamos analisar detalhadamente esses 10 joguinhos da Série B. A gente começa com o jogo que a gente tem hoje à noite, jogo solo hoje, nessa de quinta-feira, Chapecoense e Amazonas se enfrentam. É um jogo ali interessante, onde a gente vem tentando esboçando uma certa reação ali na fuga contra o rebaixamento. Saiu da zona do rebaixamento na rodada passada, quando venceu o Avaí. Tem 31 pontos, tá 2 pontos acima do Brusque, que é o 17º, primeiro ali na zona do rebaixamento. Ainda assim, uma distância muito curta, pode inclusive voltar para a zona do rebaixamento nessa rodada. É um time da Chapecoense que até vem, como eu falei, né, num momento positivo, mas que no recorte geral é um time muito fraco, um time que cai muito de produção dentro de casa. Tem a pior campanha como mandante. Realmente é uma Chape oscilando muito, apesar de no recorte muito recente ali, os últimos 2 jogos, a Chape vem num momento um pouquinho melhor. Enfrenta um Amazonas, que é um time ali de meio de tabela, que vez ou outra começa um pouquinho mais atento, mas para isso precisa de uma constância um pouco maior. Por exemplo, perdeu do Brusque na última rodada. Acredito que seja um jogo bem equilibrado. A Chapecoense perdeu muito essa força que tinha na Arena Condá, e por conta disso, eu acho interessante uma linha aqui no mercado que indica um jogo que tem um leve favoritismo ali da Chapecoense. Sim, a Chapecoense é leve favorita, joga em casa. Mas acho que não na linha do menos 0,25. Acho que esse favoritismo deveria ser exemplificado na linha do handicap 0 com odds melhores para a Chapecoense. Por conta disso, eu gosto aqui do Amazonas mais 0,25 a 1,89 com uma unidade lá na BetBra. Você sabe, né? Se você quiser fazer as apostas junto com a gente lá na plataforma que a gente faz todas, ó, BetBra, link aqui na descrição, beleza? Então, primeira recomendação, Amazonas mais 0,25 com uma unidade a 1,89 lá na BetBra. Segundo jogo da rodada, a gente tem amanhã Ceará e Brusque. Ceará que vem numa fase espetacular, dentro de casa muito bem. 4 pontos de distância para o Mirassol, que é o primeiro ali na zona de classificação para a Série A. O Mirassol é o quarto com 46, o Ceará é o sétimo com 42. Jogo aqui que é fundamental para o Ceará continuar nessa briga pelo acesso. A linha está super esticada, menos 1,25 aqui o mercado coloca. O Brusque é um time muito fraco e aí acaba fazendo um pouco de sentido essa linha. Não ao ponto da gente pegar o menos 1,25 do Ceará e tampouco da gente pegar esse mais 1,25 Brusque. O ideal aqui é live você conseguir pegar a vitória do Ceará, o menos 0,75. Acho que são linhas tranquilas para você tentar buscar. A questão é que como está esticado e o Ceará joga em casa, tendência de público cheio, é um dia e um horário bom para a torcida encher o Castelão, então acredito que talvez seja um pouco difícil, mas a sugestão aqui é vocês buscarem o Ceará para vencer no ao vivo. Também amanhã, 9h30 da noite, lá no Couto Pereira, Coritiba e Goiás se enfrentam. É um jogo ali de 2 times que, na minha opinião, deixaram muito a desejar nessa temporada. O Goiás é o 12º com somente 37 pontos. O Coritiba é um time que está muito mal na competição. Acho que poderia entregar mais, apesar de ter vencido na rodada passada, né? Tem 40 pontos. Não está nem tão distante assim do Mirassol, que tem 46, mas ainda assim é um time que tinha um investimento bacana, tem um elenco interessante, tem uma tradição imensa nos campeonatos nacionais. Esperava bem mais desse Coritiba. O Coritiba é favorito, a linha está no menos 0,5. Eu considero justa porque o Goiás é um time que cai muito, muito de produção quando joga fora de casa. Se fosse um Goiás um pouquinho mais competitivo, por exemplo, esse dupla chance Goiás poderia ser interessante. Como eu sempre falo por aqui, né, as linhas base da Série B são as linhas de menos 0,25 e mais 0,25. Menos 0,25 para o mandante, mais 0,25 para o visitante. Não é uma regra, obviamente, mas em tese, mais ou menos essas são as linhas que a gente costuma ver como justas na Série B. A gente não tem isso aqui, mas também acho que faz sentido que o mercado impõe aqui pra gente e por conta disso, vamos pular esse confronto. Também amanhã, 9h30 da noite, jogo lá no Curuzu, Paysandu e Ituano, jogo ali no importante na parte de baixo da tabela, tá? O Paysandu é o primeiro time fora da zona, 30 pontos conquistados, somente um a mais que o Brusque, enfrenta
o time do Ituano, que tá ali na zona do rebaixamento, voltou para a zona na rodada passada, né? Tem 18, tá na 18ª posição com 28 pontos, diferença de 2 pontos, assim, jogo duro aí, jogo de 6 pontos. O mercado impõe aqui uma linha de menos 0,5 Paysandu. O Paysandu tá numa fase, meu amigo, tenebrosa, e para mim não faz o menor sentido essa linha, tá? Eu gosto aqui do Ituano mais 0,5, pagando 2 lá na Betibra, tá? Se você quiser até uma linha um pouquinho mais confortável, pega o mais 0,75 Ituano. E pro Paysandu aqui vencer por mais 2 gols de diferença, eu acho bem complicado. Acho um jogo muito equilibrado. O Ituano vem, como eu sempre falo aqui no segundo turno, numa fase bem melhor do que o Ituano do primeiro turno. E para mim não faz sentido de forma alguma essa linha, até porque o Paysandu tá numa sequência realmente. Até jogou bem contra o Sport na última rodada, mas não consegue converter em gol as chances que tem. Partindo agora para os jogos de sábado, a gente tem 2 jogos. O primeiro deles lá no Oba, Vila Nova e Botafogo de Ribeirão Preto. Vila Nova é o primeiro time fora do G4, quinto lugar, 45 pontos, somente um atrás de Mirassol e Sport, que se enfrentam, por sinal, nessa rodada. O Vila Nova recebe aí o Botafogo de Ribeirão Preto, que está ali na 15ª posição, com somente 31 pontos, também ali brigando contra o rebaixamento, 2 pontos acima do Brusque, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. É um jogo ali interessante. Vila Nova é o melhor mandante dessa Série B e por conta disso aqui não tem como não pegar a vitória do Vila Nova, tá? Vila Nova para vencer, para mim, é excelente oportunidade. 1,77 lá na Betibra. Recomendação aqui com 1 unidade. Para mim, o Vila chega para vencer, fazer 3 pontos. O Botafogo é um time que, de certa forma, até consegue competir em alguns jogos, mas fora de casa cai de produção. Vila Nova é o melhor mandante, tá brigando pelo acesso. Acho que não tem como não fazer essa beta aqui a favor do Vila. Outro jogo do sábado, a gente tem o Santos, o Santástico, jogando na Vila Belmiro contra o Operário. O Santos que ficou no empate com o Novo Horizontino na última rodada. O Operário é um time literalmente ali de meio da tabela, né? 18ª, 10ª posição. É um time ali que tá na parte de bem mediano ali da tabela. Não deve brigar pelo acesso, tampouco deve ter dificuldades em permanecer ali na Série B. É um time bem mediano. Acredito que o Santos tenha tudo para vencer. A linha também tá no menos 1,25, uma linha bem esticada. O Santos não faz grande campanha dentro da Vila esse ano. Se a gente tivesse, por exemplo, mais 1,75 ou até um mais 1,5 Operário, um odds interessante, poderia ser uma boa opção. Não é o caso. Aqui é um jogo bem complicado, mas pro ao vivo, eventualmente, se o Santos estiver jogando bem, acho que o Santos também jogo para fazer 3 pontos. O Santos precisa vencer. Ali na parte de cima, de certa forma confortável, tem 5 pontos na frente do Vila Nova, que é o primeiro time fora do G4, mas acredito que o Santos tenha tudo para pontuar nesse confronto, então no ao vivo pode ser interessante buscar a vitória do Santos, assim como no Ceará, a linha está esticada, talvez não dê tempo, mas pré-game também fica difícil a gente comprar uma linha numa Série B tão esticada a favor do Santos e também a favor do Ceará naquela linha de menos 1,25, né? Vai ser muito raro você ver eu fazer essa linha aqui no pré-game na Série B. Jogos a gente tem 2, primeiro deles CRB América, jogo lá no Ripelé, o CRB que está afundado ali na zona do rebaixamento, penúltimo colocado, 27 pontos, não está numa distância tão grande assim do Paysandu, o primeiro fora da zona, são só 3 pontos, ou seja, uma vitória nessa rodada pode ser o suficiente para colocar o CRB fora da zona do rebaixamento. É um CRB que enfrenta uma América que está em grande. A América de fato chegou e chegou bem na briga ali pelo acesso, 44 pontos, sexto lugar, 2 pontos atrás de Mirassol e Sport. O time tá na briga, a linha tá no handicap 0, para mim tá certinho. O CRB perdeu muito força que tinha ali dentro do Rei Pelé, fez um primeiro trimestre ali do ano muito forte dentro do Rei Pelé, depois caiu bruscamente de desempenho. Para mim tá justo, se a gente tivesse uma linha positiva a favor do América aqui, um mais 0,25 seria uma linha excepcional. Acho muito difícil o mercado dessa brecha, então considero o mercado justo nesse confronto. Último jogo do domingo, 6h30 da noite, jogo contra Mirassol e Sport, jogo do Mirassol e Sport, jogo lá no Maião. É um jogo ali importantíssimo quando se fala em acesso, tá? O Sport terceiro colocado com um jogo a menos, o Sport tá voando nesse recorte ali dos últimos 5, 7 jogos ali, o Sport tá muito bem. Enfrenta o Mirassol que já teve desempenhos melhores durante essa temporada. É um jogo ali super equilibrado. O mercado coloca uma linha de favoritismo pro Mirassol, que eu já adianto aqui que eu discordo, tá?
Eu acho que é jogo ali para handicap 0 e é isso. O Sport tá no momento melhor que o Mirassol. O Mirassol é um time forte, mas o Sport também faz uma boa campanha, venceu o Paysandu fora de casa na última rodada. Não é um time que cai tanto assim de produção atuando fora de Recife, então eu gosto aqui do Sport mais 0,25 a 1,89 lá na Betbra com 1 unidade, tá? Acho bem interessante, acredito que o Sport tem tudo para fazer um jogo super complicado, um jogo super duro ali diante do Mirassol e sair com pelo menos um pontinho nesse confronto. Últimos jogos da rodada a gente tem na segunda-feira, Novo Horizontino e Ponte Preta, jogo de extremos, né? A Ponte está numa sequência realmente absurda, tem 32 pontos, tá começando a ficar preocupado ali com a zona do rebaixamento, 13º lugar para a Ponte, vem de somente uma vitória nos últimos 5 jogos, enfrenta o Novo Horizontino, pontuou, um pontinho super importante contra o Santos na Vila Belmiro, que fez o time permanecer na liderança. É um time do Novo Horizontino que não perde, assim, nos últimos 5 jogos tem 2 empates e 3 vitórias, jogando em casa faz um campeonato forte, a linha tá no -1, Novo Horizontino, eu considero justo. Se a gente tiver aqui a vitória do Novo Horizontino em odd semelhante à do Vila Nova, 1,70, 1,75, 1,80, acho super interessante, seja no pré-game, seja no ao vivo, acredito que o Novo tem tudo para vencer nessa 29ª rodada. Último jogo da rodada, lá no Brinco de Ouro, Guarani e Avaí, a linha tá no menos 0,25, vocês já sabem, faltou eu falar sobre isso mais uma vez nesse vídeo, né? Série B, jogo equilibrado, 2 equipes interessantes, Guarani vendo a retomada principalmente dentro de casa, então menos 0,25 é a base, eu concordo com o mercado aqui, não tem muito o que fazer, dificilmente ele vai ter alguma opção interessante assim no ao vivo ou no pré-game, alguma movimentação que eu acredito que o mercado possa fazer, então considero super ajustado, considero justo aqui esse confronto entre Guarani e Avaí lá no Brinco de Ouro na segunda de 9h30 da noite. Então, com isso a gente encerra aqui a análise completa dos 10 jogos da 29ª rodada. Se você gostou, já deixa o like, comenta, compartilha, manda esse vídeo para os amigos e comenta aqui embaixo qual é a boa. Qual é a boa dessa 29ª da Série B? Tamo junto e até a 30ª rodada. Fui!